E o alimento espiritual continua, a palavra de Deus ela continua, e o pastor Cristiano reservou uma mensagem hoje que com certeza vai tocar o seu coração e vai te abençoar. Pastor Cristiano. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vamos falar da palavra de Deus. Se você puder aí, pegue sua Bíblia. Vamos ler ali Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Hoje eu quero falar com a sua casa, quero falar com a sua família. Enquanto vinha para cá, Deus me deu essa direção. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar a partir do nosso lar esta noite. Se você crê nisso, pegue sua Bíblia aí em Lucas 15, a partir do versículo 8, diz assim: O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Irmãos, o texto que foi lido nessa noite, de fato ele fala de salvação. Se você olhar o contexto, Jesus está pregando a fariseus e a saduceus, a publicanos que estão questionando o fato de Jesus sentar na mesa com pecadores. E quando Jesus ouve os fariseus questionando, ele começa a contar uma série de parábolas. Ele vai contar 3 parábolas. Ele conta a parábola da 100ª ovelha. Um homem tinha 100 ovelhas, perdendo uma, deixou 99 no deserto e foi resgatar essa ovelha. Depois ele fala da dracma, que é o texto que nós acabamos de ler, e por fim ele termina contando a parábola do filho pródigo. Jesus está falando de perdas, Jesus está falando de resgate, o contexto é a salvação. Mas quando olho para esse texto, eu me faço pensar a respeito de valores que muitas vezes nós estamos perdendo a partir de nossa casa, a partir de nosso lar, porque você sabe que a mulher perdeu a dracma, ela tinha 10, a dracma representa, no contexto judaico, uma moeda de prata, uma moeda grega que tinha de fato um valor monetário. E toda mulher aldeã, que habitava em aldeias, ela carregava um colar de dracmas, representando o dote que ela havia recebido do noivo. E quando ela recebe esse colar de 10 dracmas, ela deve zelar por esta aliança que fora feita com o noivo. Então, quando ela perde uma dracma, ela sabe que aquilo que foi perdido tem peso, tem valor. Ela não recebeu 9, ela recebeu 10 dracmas. Portanto, diz a Bíblia, que essa mulher procura com diligência até achar, e há todo um processo para que ela possa encontrar o que se perdeu. Agora, o que é interessante é que se a mulher é uma mulher aldeã, de fato a sua liberdade está restrita. Ela não é uma mulher que tem uma liberdade de caminhar por muitos lugares, é uma mulher que habita em aldeias. Então, se ela perdeu uma dracma, ela sabe, não perdi fora, eu perdi dentro. O interessante é que, de fato, ela perde dentro, e quando a gente perde alguma coisa dentro de casa, nós precisamos nos atentar, porque se o valor foi perdido dentro de casa, nós não podemos atribuir a outrem a nossa perda. Se nós perdemos, podemos perder por um descuido, por uma falta de atenção. Então, o interessante é que se o valor foi perdido dentro de casa, ela precisa investir tempo e ter diligência para buscar aquilo que se perdeu. Mas a primeira atitude de quem deseja encontrar o que se perdeu, aquilo que tem peso, aquilo que tem valor, é reconhecer que perdeu. Porque muitas coisas a gente vai perdendo ao decorrer da vida. Eu costumo dizer que as pequenas perdas que nós vamos tendo, de fato, elas vão nos levar a grandes perdas se não forem sanadas e resolvidas. Ninguém vai perder nada do lado de fora se não começar a perder dentro. Irmãos, existem valores que nós não podemos perder dentro da nossa casa. E um maior valor que Deus nos deu para cuidar é a nossa família. A nossa família foi algo que Deus nos deu para pastorear, cuidar, apacentar. Porque perceba comigo, casamento você não perde fora de casa, você perde dentro. Quando falta diálogo, quando falta comunicação, quando falta entendimento, compreensão e até mesmo renúncia de ambos. Filho, você não perde fora, você perde dentro. Quando falta relacionamento, a capacidade de se assentar à mesa para conversar, para dialogar e até mesmo para entender que a maior igreja que Deus nos chamou para pastorear começa em casa. E quando nós voltamos para casa, Deus nos chama a sermos pastores, sacerdotes do nosso lar.
Ah, pastor, mas eu não fui levantado ao ministério pastoral, mas Deus chamou você para governar a tua casa com sabedoria, como um pastor que está apacentando a sua casa. Eu lembro, meu amigo Fernando Lopes, de um fato lá de 1 Samuel, capítulo 30, que diz que certa vez Davi foi guerrear as guerras de Aquis. Ele deixou a cidade de Ziclag e levou os 600 homens para a guerra. Quando Davi chega na região de Aquis, ele deseja guerrear as guerras de Aquis, só que o príncipe dos filisteus ficou sabendo que Davi ia participar daquela guerra. E quando ele conversa com o rei Aquis, ele diz, olha, eu conheço a fama de Davi, Davi não vai conosco, Davi não vai participar dessa guerra. Aquis chega para Davi e diz, Davi, dessa vez você não vai participar. E Davi estava empenhado em guerrear as guerras de outro exército, levando todos os homens para a batalha. O interessante é que ele volta para casa, e diz a Bíblia, em 1 Samuel 30, que quando ele está voltando para casa, ele viu fumaça. Ele viu que a aldeia de Ziclag estava destruída, e quando ele chegou, as mulheres, os filhos, foram levados cativos. Mas por que foram levados cativos? Porque Davi levou todo o exército para guerrear as guerras de fora. O interessante nisso tudo é que muita gente quer guerrear as guerras de fora e está perdendo as de dentro. Muita gente está preocupada em lutar as lutas que muita gente está vivendo aqui fora, mas está esquecendo de voltar para casa e levantar uma muralha forte, uma cidade de bronze e guardar a sua família no centro da vontade de Deus. Irmão, escute isso. O teu sucesso profissional, ministerial, não vale o fracasso da tua família. Eu gosto de uma frase de um dos evangelistas chamado Dwight Moody, que ele diz assim, você quer conhecer se um homem ele é verdadeiramente homem de Deus? Não pergunte ao seu pastor, pergunte à sua esposa. É a tua esposa que vai denunciar o Cristo que tu serve, sabe por quê? Porque tu vai voltar para casa todos os dias para cuidar da mesma família que Deus te deu, amá-la, respeitá-la, edificá-la. Sabe por quê, irmão? Quando eu volto para casa, eu estou despido daquele homem que todos conhecem por fora. A Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso. Diante de todo o exército da Síria, todos olhavam para Naamã e viam a pompa de um guerreiro, um homem que liderava e chefiava o exército da Síria. Mas a Bíblia diz que quando ele voltava para casa e tirava a armadura pomposa de um guerreiro, ele tinha uma lepra. Então nós precisamos voltar para casa e ser ministrados por Deus e levantar um altar de adoração a partir do nosso lar. E meu amigo Fernando Lopes, quando eu vinha para cá, Deus queimava como brasa viva no meu coração esta palavra. Nós precisamos voltar a aprender a sermos igreja a partir da nossa casa, porque o ambiente mais desafiador para se estar é o nosso lar. Por quê, pastor? Porque é ali que o cotidiano nos revela, ou talvez diga que nós não somos tão bom como dizemos ser. O cotidiano nos revela, e é nesse ambiente que nós somos tentados a revelar a nossa natureza de fato, de quem nós somos. Então é lá na minha casa, meu amigo Fernando Lopes, que o meu filho conhece não só o pastor Cristiano, mas ele conhece o pai. A minha esposa não conhece só o pastor Cristiano, ela conhece o esposo, ela conhece o marido. Então eu costumo sempre dizer em nossa congregação, Deus não abençoa aquele que você é no coletivo. Deus abençoa aquele que você é no individual do seu lar. Quando nós nos reunimos, Paulo diz em 1 Coríntios 12, um tem salmos, um tem cânticos, um tem dons a apresentar porque fala em línguas, outro interpreta. O que ele está dizendo? O crente não se apresenta de forma vazia numa congregação de santos. Ele sempre tem algo para acrescentar na congregação, na reunião coletiva. Mas o avivamento acontece quando nós voltamos para casa e entendemos Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica ali em oração no secreto que Deus vai te recompensar publicamente. Então a primeira atitude de quem perdeu alguma coisa é reconhecer que perdeu, para você encontrar e buscar com diligência. Você só vai buscar e investir tempo para você buscar aquilo que se perdeu se tiver peso e importância para você. Porque, irmão, o maior campo missionário da nossa vida não é a África. O maior campo missionário da nossa vida não é Polônia, não é Inglaterra, não é os Estados Unidos. O maior campo missionário da nossa casa é o nosso lar.
Você é o missionário que Deus levantou para voltar para casa, incendiar a tua família, levantar, aleluia, a tua casa na presença, voltar a sentar na mesa, voltar a trabalhar com o discipulado da palavra, colocar os filhos para aprender o conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz, caminha, andando, levantando, ensinando o caminho que o teu filho deve andar, e quando ele crescer e ver a fase da maturidade, ele não vai se desviar dele. Então eu acredito, meu amigo, que Deus quer fazer primeiro nos nossos lares para depois fazer na igreja. A igreja é forte porque o nosso lar e a nossa família é forte. E como nós estamos vendo um contexto em que dentro dessa sociedade relativista, que está pluralizando a verdade, não existe verdade absoluta, elas são relativas, estão tentando destruir, massacrar, vilipendiar a família, a célula máter da sociedade. A família sendo forte, a igreja estará forte. Você será alguém produtivo quando você volta para casa e tem onde reclinar a sua cabeça. Interessante que o apóstolo Paulo, ele testifica a nossa fala em 1 Timóteo 5,8. Olha o que ele diz. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo está sendo preparado para ser o pastor que vai substituir aquele que diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está preparando Timóteo para assumir uma grande responsabilidade, mas ele está dizendo, Timóteo, aprenda uma coisa, aprenda um princípio. Você nunca vai poder pastorear a igreja de Deus se você não voltar para casa e cuidar dos seus. Porque quem não cuida dos seus e da sua família negou a fé, Timóteo, é pior do que infiel. Então a palavra de Deus está nos instruindo, porque o avivamento, irmão, ele começa a partir do nosso lar. Você lembra que Jesus diz, não se deita vinho novo em odre velho. Então Jesus não vai deitar vinho novo em odre velho. Então vinho novo nós recebemos através do louvor, da adoração, da palavra que nós recebemos na igreja. Deus está enviando profetas, Deus está levantando pessoas e Deus vai derramando muito vinho novo através de conferência, de avivamento, de tudo isso. Mas a questão é que se nós não mudarmos o estilo de vida e não trocarmos o odre envelhecido, quando sairmos da congregação, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a perder o vinho. O vinho não vai ficar retido, e tem muita gente assim, vai para a igreja, recebe de Deus, adora a Deus, mas aí ao decorrer da semana ele vai perdendo o vinho. Por que vai perdendo? Porque o odre está velho. Então Deus está nos chamando a um renovo do nosso entendimento. Eu vou entrar no texto para a gente ampliar o nosso pensamento. Olhando para o texto, a primeira coisa que eu aprendo, eu quero te fazer uma pergunta. O que leva alguém a perder alguma coisa dentro da sua casa? Como ela perdeu uma dracma, ela tinha 10. O que leva alguém a perder alguma coisa dentro da sua casa? Primeira coisa, por suas bagunças. Ninguém perde nada em ambiente organizado. Você concorda comigo? Se o ambiente estiver uma desordem, facilmente você vai perder muita coisa nesse ambiente. E o interessante é que nós estamos sempre buscando a vitória de Deus, uma provisão e algo que Deus possa fazer na nossa vida, e de fato Ele faz. Então nós queremos o produto final de tudo que Deus vai fazer, mas o interessante é que Deus, Ele quer organizar o lugar da sua perda, para que você não perca mais. Você quer ter vitória, você quer receber provisão de Deus, você quer que as coisas terminem, que Deus entre com a mão e faça um milagre, mas Deus primeiro quer organizar o ambiente da tua perda para que você não perca mais. Você está perdendo porque o ambiente pode estar desorganizado na sua vida. A gente precisa voltar a praticar as primeiras obras. Precisamos voltar a incendiar nossa casa na presença de Deus. Segunda coisa, a pergunta ainda, o que leva alguém a perder alguma coisa dentro de casa? Primeiro, por sua bagunça, falta de organização. Segundo, pela falta de luz no ambiente. O que a Bíblia diz? Que ela pegou a candeia. E quando ela acendeu a candeia, ela pôde ver a desordem da casa. Imagina comigo, quando se acende a candeia, eu acho que ela percebe que aquilo que era da sala estava na cozinha, o que era da cozinha estava na sala. Estava uma desordem completa. E quando acende a luz, a candeia, quando fala de azeite, fala de fogo, você sabe que é um símbolo do Espírito Santo.
Então, quando nós acendemos a candeia, nós chamamos o Espírito Santo para o ambiente da nossa vida. E quando ele vem fazer parte desse ambiente, ele revela desordem. Você lembra que lá na criação de tudo, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Havia um caos na criação e Deus diz, haja luz e houve luz. O Espírito Santo, ele é perito em organizar aquilo que está desorganizado. O que nós devemos fazer é chamar o Espírito Santo para o ambiente da nossa vida. Não importa o nível de desordem. Se você acender o ambiente e chamar o Espírito Santo, ele vai te organizar por dentro nas suas emoções e vai te dar uma direção poderosa. Mas muitos têm medo de acender a luz desse ambiente, meu amigo Fernando Lopes, porque acender a luz desse ambiente vai revelar de fato a desordem que nós estamos vivendo. E para a gente correr para o fim, o que essa mulher fez para encontrar? Eu disse, primeiro acendeu a candeia, trouxe luz para o seu ambiente. Acender a candeia, 1 Coríntios 11, 28, que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmão, uma coisa que eu aprendi, examinar a si mesmo pode causar traumatismo craniano na gente. Examinar a si mesmo é você pegar a candeia do Espírito Santo, olhar para dentro e dizer muitas vezes, eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho mais o vigor de oração que tinha antes, não tenho mais o desejo de estudar a Bíblia como estudava, e você parece que vai perdendo a essência do primeiro amor. E você lembra da igreja de Éfeso, de Apocalipse? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja guardava a doutrina, vivia a teologia, uma igreja coesa que trabalhava incansavelmente pelo nome do Senhor. Mas o Senhor diz, tenho contra ti que tu abandonou o teu primeiro amor. Para a gente concluir, a palavra deixou no grego quer dizer divorciado. Sabe o que Jesus está dizendo? A igreja de Éfeso tem teologia, ela é coesa e trabalha incansavelmente, mas tudo isso sustenta um relacionamento de aparência, porque vocês estão divorciados do primeiro amor, da primeira essência, da primeira paixão que você tinha por Cristo. E nós precisamos voltar para casa, organizar, acender a candeia, e depois de acender e revelar a desordem, a mulher pegou a vassoura, ela começou a limpar um ambiente. Sabe o que é limpar um ambiente? É tirar o pecado, é tirar a sujeira, é tirar aquilo que está impedindo você de ver aquilo que Deus projetou para a tua casa e para a tua família. E por fim, a Bíblia diz que ela encontrou a candeia que se perdeu. Ela chamou as vizinhas, chamou as amigas e ambas se alegraram juntas. Deus tem algo a fazer a partir da sua casa, que não vai ficar só na sua casa, vai atingir os seus vizinhos, vai atingir as pessoas que lhe conhecem, e essas pessoas vão sentar na mesa e vão se alegrar, porque tua casa edificada vai edificar muita gente na presença de Deus. E a minha palavra é, volte para casa e recupere os valores perdidos da unidade, do relacionamento, da oração, do culto doméstico. Volte para casa e levante um altar de adoração e queime na presença de Deus. Teu filho não precisa só de um pastor, teu filho não precisa só de um missionário, ele precisa de um pai. Sua esposa não precisa só de um grande pregador do evangelho, precisa de um marido que senta, conversa e tem diálogo com a sua esposa. Pastor, por que essa palavra? Porque eu estou vendo muitas famílias ruindo na presença de Deus. Então, o teu fracasso, o teu sucesso não vale a derrocada da tua família. Deus te abençoe, guarde essa palavra e que a tua família seja abundante na presença de Deus em nome de Jesus.